o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele afirmou que já esperava encontrar envolvimento de autoridades públicas com o PCC. Entre os investigados dessa operação contra a facção criminosa estão 23 GCMs, os guardas civis, 3 PMs, policiais militares e um investigador da Polícia Civil, além da existência de uma milícia. O governador prometeu ações rigorosas na esfera criminal e administrativa contra esses servidores e reforçou o desejo de eliminar toda a corrupção que existe em São Paulo. Já o governo federal reconheceu a força do crime organizado e afirmou que as facções atuam como multinacionais e estão muito à frente dos estados. Mota, claro, esse não é um episódio inédito, né? Quando a atuação de uma facção criminosa cresce demais, essa facção tende a corromper, cooptar os servidores e penetrar nas esferas do poder público. Agora, você que tem conversado com muitos especialistas na área de segurança pública, quais são os caminhos para tentar extirpar ou pelo menos manter esse monitoramento para evitar o avanço do crime organizado também na esfera pública, hein, Mota? Na minha opinião, Caniato, isso começa com uma coisa extremamente simples. Começa com reconhecimento de que o criminoso é o culpado pelo crime que ele cometeu e tem que ser punido de forma proporcional à gravidade do crime. Se a gente não tem essa ideia básica, se a gente participa de debates onde há pessoas que defendem que o criminoso é um pobre coitado, que prisão não adianta, que punir não resolve, que o que resolve é ressocializar. Ressocializar é uma fantasia mágica que não significa coisa nenhuma, mas que é uma palavra muito bonita para ser dita em debate. Quando você não tem essa ideia básica, como é que você vai punir, por exemplo, esse guarda civil metropolitano que estava fornecendo armas, aparelhos? É lógico que você tem que olhar para ele, segundo essa ótica progressista, e achar que é um pobre coitado, uma pessoa que não teve oportunidade. Mas como assim? Ele era guarda civil, ele deve ter feito um concurso difícil para entrar na profissão. Ele, com certeza, recebia um salário decente, ele não precisava vender armas para o crime. Então, a gente precisa abandonar essa ideia de que um criminoso é um pobre coitado. A gente precisa abandonar essa obsessão que existe no Brasil com a proteção dos direitos e benefícios do criminoso. A tudo que o criminoso tem, nada pode ser tirado. Qualquer coisa que você quiser modificar, por exemplo, acabar com o absurdo da visita íntima ou acabar com a progressão de regime, logo aparece um batalhão de juristas para dizer que é absolutamente inconstitucional. Então eu pergunto a esses juristas, e isso que está acontecendo no centro de São Paulo, que vinha acontecendo até agora, isso é constitucional? Eu gostaria de uma resposta. Deixa eu ler aqui um trecho do comunicado do Ministério Público de São Paulo. O tráfico de entorpecentes é apenas uma das atividades dentro do repertório criminoso dessa região, que envolve comércio ilegal e receptação de peças veiculares, ou seja, peças de carro roubadas, armas e celulares, contaminação do solo com reciclagem e ferro velho, exploração da prostituição, captação ilegal de rádios transmissores da polícia e submissão de pessoas a trabalho análogo a escravo. É um catálogo, é o Código Penal inteiro, tá aí. Eu pergunto como é que o Estado brasileiro olha para um episódio desses e resolve que a prioridade é humanizar o combate aos pequenos delitos. Como é que pode o Estado brasileiro olhar para uma situação como essa e decidir que a prioridade é descriminalizar o porte de maconha até 40 gramas? Em algum lugar, as duas coisas não estão se encaixando. A vida real não se encaixa nessa narrativa que foi criada pela turma progressista que domina o debate sobre a segurança pública até hoje. Então, se nós vamos mudar, Caniato, o primeiro lugar onde a gente tem que mudar é nessa ideia original. A gente tem que ter a convicção. O criminoso é o culpado do crime que ele cometeu e ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu de forma proporcional ao que ele fez. Reforçando as informações compartilhadas pelo governador de São Paulo, entre os investigados nessa operação estão 23 guardas civis, 3 policiais militares e um investigador da Polícia Civil. Beraldo, ainda que seja necessário e preciso reconhecer que, claro, a
as forças policiais necessitam de reforços, necessitam de investimentos e de reconhecimento. Bom, esses servidores entraram na atividade criminosa por opção deles, né? E, além disso, a afirmação do governo federal. Segundo o governo, as facções têm mais força do que o Estado. A gente falava ontem do PCC colocando candidatos aí pelo Brasil afora, né? E, obviamente, o PCC já há muito tempo financia estudo e preparação de jovens para fazer concurso para tudo, inclusive para a polícia. Então, não há dúvida de que existem soldados que estão lá não praticando crime porque se renderam a uma circunstância com a qual eles se depararam. Alguns foram lá para isso. Esse era o propósito. Já olham para a carreira nas forças de segurança enxergando condição de auferirem ganhos bastante mais elevados do que a própria carreira terá condição de oferecer. O que a gente precisa fazer é que as polícias passem a investir de tal forma que a carreira da polícia, que o Mota citou aqui mais cedo, ela se dá por vocação. Então, a pessoa tem a vocação para ser policial e ela vai atrás dessa carreira. Eu tenho certeza que muitos hoje desistem quando olham mais a fundo a realidade que as polícias têm. E com isso você perde gente muito boa e abre espaço para picaretagem. A gente precisa fechar esses espaços com investimento na polícia, para que a polícia se torne um lugar onde as pessoas podem ir, responder ao chamado que tem, pela vocação que percebem ter para atuar nas forças de segurança, e que lá dentro encontrem condições de prosperar em razão da carreira. Prosperar não só financeiramente, prosperar intelectualmente também, e exercer ali o seu ato muito profundo de patriotismo, de compromisso com a sociedade, de compromisso com a lei, defesa daquilo que é certo, daquilo que prevê a lei e que muita gente hoje no Brasil se sente absolutamente desestimulada de fazer. Então, eu vejo, Caniato, que para se resolver essa situação, e óbvio, isso se reflete de uma maneira mais trágica na segurança pública, mas isso também acontece com repercussões muito sérias quando você vê pessoas num hospital, roubando o hospital, por exemplo, uma pessoa que está em qualquer posição de gestão de orçamento, seja em que esfera for do poder público, e desvia o dinheiro público da sua finalidade principal, às vezes para agradar um empresário amigo, para simplesmente colocar o dinheiro no bolso. Então, isso tudo precisa ser respondido, resolvido, primeiro, com a valorização dessas estruturas públicas, no caso, as forças de segurança, com investimento, bons salários, uma carreira que permita que as pessoas realmente progridam. E também com uma fiscalização severa que tenha consequências rápidas e efetivas. Porque, senão, é uma festa que as pessoas, né, se sentem à vontade de ir lá para se beneficiar, para participar e ter só ganhos pessoais. Então, enfim, sem uma mudança muito drástica, nós não vamos conseguir, infelizmente, acabar com essa realidade. Para fechar você, Dávila, medidas emergenciais que precisam ser tomadas, olhando para esse cenário, o avanço do crime organizado também na esfera pública. Bom, primeiramente, Caniato, uma Cracolândia que existe há tantas décadas não pode existir no coração da cidade, a céu aberto, se não tiver cumplicidade das organizações, das entidades, das instituições. É impossível ter um crime organizado agindo a céu aberto durante muito tempo sem alguma conivência das instituições. Então, isso mostra que é preciso atuar, sim, no combate à impunidade, no combate ao crime e nesse expurgo das laranjas podres dentro das instituições de segurança pública, porque senão nós não vamos conseguir vencer essa guerra contra o crime. Acho que o Mota e o Beraldo já tocaram nos pontos fundamentais, a parte de equipar a polícia, treinar, investir, a parte de mudar o discurso por meio de medidas como está acontecendo agora no Congresso Nacional. Aprovamos a saidinha contra o discurso da esquerda
Acabamos de aprovar com o apoio do Congresso Nacional. E eu tenho certeza que as próximas pautas, por causa que a segurança pública tornou-se a preocupação número 1 do cidadão brasileiro, vão avançar no Congresso Nacional. A lei de execução penal, o cumprimento rigoroso da pena, o fim desse discurso que o bem colocou o Mota de ressocialização, vai acabar isso. As pessoas vão querer cada vez mais exigir que a execução penal seja feita, que combata a impunidade, e as leis vão ajudar, vão dar os instrumentos legais para a polícia e a justiça cumprir o seu papel. Então, eu estou otimista que, pela primeira vez, a pauta de segurança pública deixou de ser, entre aspas, a pauta da extrema-direita, como a esquerda gosta de taxar, e virou a pauta da nação. E está aí a prova, como eu acabei de mencionar aqui, da aprovação do fim das saidinhas. E eu acho que isso é só o começo. Em breve, teremos o arcabouço administrativo e legal para poder combater o crime organizado.